Boa tarde, aqui é a Daniela. Eu e a Lorena somos da equipe de CS e hoje vamos dar início a mais um webinar. Hoje o nosso analista João Sá irá falar sobre a gestão de senhas da Go Global no Intor Cloud. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado também no nosso canal do YouTube TOT Soluções. Podem encaminhar suas dúvidas durante a apresentação e no final o João irá responder todas. Desde já agradeço aos meus colegas de trabalho e a participação de todos vocês. Tenham um ótimo webinar. Boa tarde, João. Boa tarde, Dani. Obrigado aí pela introdução. Quero agradecer a todos que puderem participar. Espero que esse tempo seja muito proveitoso para todos, né? E possam tirar aqui valiosas informações que possam ajudar vocês aí na operação de vocês. Tá, vamos lá. Bom, eu tenho certeza aqui que muitos de vocês provavelmente já se depararam com algum tipo de erro como esses, né? Logo quando vocês começam a operação de vocês, ou até durante o dia mesmo, por causa de senha inspirada ou de senha incorreta, né? Então, se você já passou por isso, por algum problema desse tipo, acho que você está no lugar certo aqui. A gente vai conseguir hoje visualizar aí como a gente pode fazer para evitar que esses problemas aconteçam, né? E evitar aí que a gente tenha um monte de problemas e erros aí na nossa tela, na nossa operação. Bom, eu sou o João, como a Daniela já disse, né? Eu trabalho aqui na TOTO São Paulo. E estou há mais de 2 anos aqui na oferta Intor Cloud. Acompanhei desde o do começo da oferta, né, de quando começou o Intor Cloud, e atuo aqui como analista, então muito provavelmente vários de vocês já falaram comigo, ou por telefone, ou então por interação lá pelos tickets, né, que a gente vai atendendo e ajudando vocês no dia a dia. E vou estar apresentando aqui hoje para vocês, tá? Falando sobre esse tema. Bom, o que a gente vai ver hoje aqui nesse webinar são sobre as ferramentas, né, para fazer essa gestão de senhas. A gente vai conhecer cada uma delas, vai ver como realizar essas alterações de senha, discutir um pouco sobre algumas boas práticas, né, que a gente pode ter nessa gestão, tá? E aí no final a gente vai ter um espaço para dúvidas, para vocês poderem compartilhar alguma dúvida que tenham e a gente tentar solucionar. Vamos conhecer nossas ferramentas então. Bom, de ferramentas a gente tem atualmente duas ferramentas onde é possível fazer essa alteração de senha, né? Uma delas é o Portal de Cloud, que grande parte de vocês provavelmente receberam acesso a ela quando receberam o ambiente. Então, é aquele portal que vocês acessam via web, né? E lá nele tem uma opção onde você pode fazer essa alteração de senha dos usuários, né? E a nossa outra ferramenta, que ela é um pouco mais recente, é o Admin Central, que é acessado já por dentro do Global, né? E aí nela também é um pouco mais completa, tem um pouco mais de funções e de opções de coisas que você pode fazer, né, para proteger a senha. E a gente vai explorar um pouquinho mais cada uma delas, tá? Mas de qualquer forma, antes, vamos fazer algumas observações sobre essas ferramentas, né? A primeira observação é que sobre o prazo das senhas, né? Hoje é uma característica padrão, devido às definições de segurança, né, da oferta. Então, essas senhas dos usuários, elas expiram em 60 dias, né, a partir do dia de alteração. Então, hoje não é possível fazer uma alteração, tá? Desse prazo. Esse prazo é padrão para todos os clientes. Então, é legal a gente se programar aí para não deixar essas senhas expirarem, né? Sempre ficar atento aí com a data de vencimento delas, tá? As senhas, sempre, tanto as senhas geradas aleatoriamente, como as senhas que foram definidas manualmente, elas exigem, tá? Que a senha tenha pelo menos 14 caracteres com letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial. Então, independente de onde você está gerando a senha, ela sempre vai ter que obedecer todos esses critérios, tá? Para ser uma senha válida. As senhas aleatórias são possíveis de gerar em ambas as ferramentas, tá? Tanto no Portal de Cloud como também no Admin Central. Você consegue fazer a geração de uma senha aleatória e a definição de senha manual, que é quando você escolhe qual senha que você quer definir para aquele usuário, hoje só é possível fazer através do Admin Central, tá? E lembrando que a expiração de senha é individual por usuário. Então, se você tem, por exemplo, 30 usuários,
não necessariamente os seus 30 usuários vão expirar no mesmo dia. Ou talvez sim, se você definiu a senha de todos eles juntos, tá? É isso, a gente vai explorar um pouco também mais para frente. Vamos agora ver como é que a gente realiza essas alterações, tá? Aqui tem o acesso ao portal de cloud, né? Então, quem ainda nunca acessou ou já está acostumado, provavelmente vai achar familiar aqui já essas telas. Se você não tem acesso, você pode depois abrir um ticket para a gente, tá? Solicitando acesso, para que você possa acessar o painel aqui administrativo, ou de repente na sua empresa alguém já possui esse acesso, tá? Para fazer essa gestão aí. E aí essa pessoa pode já fazer um cadastro lá para você também, tá? Aí, mas caso ninguém na empresa tenha, você pode abrir um ticket para a gente, que a gente vai conseguir te ajudar com a liberação desse acesso, tá? No portal de cloud, ele para você localizar a opção de alterar senhas, né? Como ele carrega um monte de opções, e aí você pode ficar confuso, no campinho de buscar ali, você pode inserir o termo usuários, e aí provavelmente ele já vai te destacar as opções que tem usuário no nome, né? Então ele vai te trazer o reset de senha de usuários já nisso também. Então fica mais fácil aí de você se localizar e de conseguir achar a função que você precisa. Assim que você clicar em reset de senha de usuário, o globo, ele vai te exibir essa janela, né, à frente, e aí nela, ali onde está a seta destacada com o número 1, é onde ele vai exibir a senha que será definida. Como a gente disse anteriormente, através do portal de cloud, você só consegue definir uma senha que é gerada aleatoriamente, você não consegue escolher a senha e nem definir manualmente, tá? Qual será a senha que será definida para aqueles usuários. Então, é importante sempre que quando você está fazendo por aqui, você copiar a senha, né? Ele tem um botãozinho, esse botãozinho aqui do lado da senha, ele já copia, né, para sua área de transferência, e aí você pode colar num bloco de notas ou em algum lugar aí para você poder salvar ela com segurança. Mais abaixo aqui, no passo 2 a gente vê que vai ser listado os usuários, e aí você vai selecionar os usuários que precisam dessa redefinição de senha, né? Você pode selecionar aqui um ou mais de um usuário. E aí, após você selecionar os usuários e até copiado a senha, tá com a senha num lugar seguro, você pode clicar no enviar, e aí ele vai gerar uma tarefa para poder fazer a redefinição dessas senhas, tá? Lá no portal de cloud mesmo, no canto superior direito, tem um botão chamado Ações. Assim que você clicar nele, ele vai te trazer uma coluna com as ações executadas, né? Então, aqui nesse quadro da esquerda, a gente tem a ação assim que eu coloquei ela para executar. Então, aqui ela está iniciando ainda a tarefa, né? Tá 0 de 1, então ela ainda não foi concluída. Ou seja, nesse passo aqui, eu não posso ir lá logar no Intor com a nova senha, que eu não vou conseguir fazer o acesso, né? Então, eu tenho que aguardar ele concluir aqui, ele me informar que concluiu a tarefa, como está aqui no quadro da direita, né? E aí, com isso, eu vou poder, com aquela senha nova que eu copiei, ir lá e fazer o acesso ao ambiente. Bom, aquela era a ferramenta, era o portal de cloud, né? Agora aqui a gente vai falar de outra ferramenta que é o Admin Central. O Admin Central é uma aplicação que já fica dentro do Google Globo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o Google Globo está aqui atrás, a aplicação da Admin Central, e aí a pessoa vai clicar e vai abrir essa janela, que é o Admin Central da versão de administrador, tá? É, ele possui essa versão de administrador e a versão de usuário, que eu já vou mostrar no próximo slide para vocês, tá? E aí, essa aplicação também aqui, ela também pode ser personalizada para exibir para todos os usuários ou não, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre isso também, vocês podem depois abrir um ticket aqui para a gente, tá? E aí a gente vai entrar em contato com vocês para auxiliar aí, fazer essa alteração, tá? É, Você estando aqui no painel do administrador, né, ele vai sempre abrir com essa aba do dashboard, né, onde você vai ter aqui já algumas informações importantes, inclusive a informação de senhas próximas de expirar. Essas senhas próximas de expirar já vai te mostrar ali a quantidade de usuários que tem poucos dias até a expiração da senha, né? Então, a pessoa que for fazer a gestão dessas senhas aí na sua empresa, é sempre importante que ela esteja de olho nisso, para poder identificar, né, os usuários que estão ali com a senha próxima de vencer e já tomar uma ação sobre isso. Esse aqui é o Admin Central na versão de usuário, tá?
Então, ele abre aqui uma janela menor, tá vendo? Com menos recursos, né? E o único intuito dele aqui é só fazer a alteração da própria senha. Então, nesse caso aqui é o usuário Ana, né? E o que ela pode fazer? Ela pode colocar aqui uma nova senha e salvar. Lembrando que aqui ele também pede, tá vendo? Para obedecer os critérios, né? Dessa nova senha que vai ser definida, tá? E aí, assim que ela salvar, no próximo login dela, ela vai precisar usar a senha nova, tá? Ela ainda vai continuar logada, mas no próximo login que ela for fazer, ela precisa inserir a nova senha. Tá? Essa aqui é a versão de usuário, que lá pela Admin Center também você consegue definir quais usuários verão a versão de usuário e a versão de administrador, que a gente viu aqui nesse slide. Tá? Bom, aqui tem um gifzinho rápido mostrando, né, que a pessoa abriu o Admin Central, o Admin Central foi aberto na versão de administrador, a pessoa vai navegar até a aba de usuários, vai selecionar um usuário, no campo de senha vai inserir a senha que ele deseja. Após ele obedecer os critérios ali, vai ficar a barrinha verde embaixo. Ele já pode clicar em salvar. Aguarde um pouquinho, alguns segundos, que ele já está fazendo a atualização. Essa atualização do painel é para te mostrar agora com a data nova de expiração, né? E aqui ele está mostrando que a senha foi trocada com sucesso, tá? É bem importante ficar de olho nessa informação. Nesse outro aqui, a gente tem, no caso, uma alteração de mais de um usuário ao mesmo tempo. Então, aqui a gente está selecionando alguns usuários que a gente precisa naquele momento de fazer essa alteração de senha, né? Então, eu selecionei ali. Lá em cima a gente vê que tem um botão de gerenciar múltiplos usuários. E aí eu vou definir uma senha para esses usuários, tá? Lembrando que se esses usuários estiverem logados, no próximo acesso deles, essa senha entrará em vigor. E é sempre importante conferir se realmente a mensagem que ele deu foi uma mensagem de sucesso. Ó, nesse caso também, está mostrando aí que todos os usuários foram alterados com sucesso. Então, beleza. Agora aqui, por exemplo, a gente tem um caso onde a gente vai alterar a senha e ele não conseguiu concluir a senha. Então, se você estiver alterando a senha por aqui, pelo Admin Central, e ele não conseguir dar a mensagem de erro, é legal você tentar de novo, tá? E se esse erro persistir, aí você entra em contato com a gente, tá? Para verificar o que está acontecendo. Mas é importante verificar se ela foi concluída, porque se você está vendo carregando, depois que terminar isso aqui já vai estar alterado. Aí você passa para o usuário, ele vai lá tentar com a senha nova, ele também não consegue, ele vai tentar, vai errar algumas vezes, vai bloquear o usuário, então aí vai gerar um outro tipo de problema. Então é sempre bom checar se realmente ali se ele vai exibir uma mensagem de sucesso ou não, tá? Na hora de fazer a alteração dessa senha. Bom, agora vamos falar de algumas boas práticas aí nessa questão de senhas, né? Bom, eu quero, assim que a gente termina de redefinir a senha, uma coisa que é muito comum, talvez para alguns de vocês podem achar algo um pouco besta, mas é importante que é sobre alterar a senha que está salva lá no seu acesso. Então, muitas vezes a gente redefine uma senha e a pessoa tinha uma senha antiga salva lá, ela vai tentar conectar e vai dar aquela mensagem de erro, né? Então, é sempre lembrar que assim que a senha for redefinida, seja aqui por a gente ou seja por vocês, independente se foi lá pelo portal ou pelo Admin Central, é sempre bom na hora de fazer o acesso, na hora que tiver essa tela de autenticação, que você vai colocar o usuário e a senha, você inserir a senha nova, tá? Que foi passada. Assim você evita de tentar de repetir das vezes e bloquear o usuário. Então, é legal você tentar isso, tá? Parece ser uma coisa simples, mas por diversas vezes a gente já pegou casos aqui com esse tipo de problema. Bom, é, sobre as boas práticas aqui, eu acho que é legal a gente tentar identificar onde estão os problemas, no caso de cada empresa, né? Então, se, por exemplo, qual que é o seu problema hoje com senhas? É a senha que expira de todos os usuários de uma vez? É a senha que expira e eu não sei quando que ela vai expirar? Então, é legal a gente primeiro mapear esse problema, o problema que tiver aí, no caso, na sua empresa, né? Identificar ele para a gente poder alcançar uma solução.
Então, vamos partir do exemplo de que, minha empresa toda vez que expira a senha, expira de todo mundo, e eu não sei como alterar, não sei quando que vai vencer, só sei que eu chego de manhã aqui, ninguém consegue acessar, e a gente tem aquele problema, aquele tumulto, eu tenho que acionar a TOTUS, aí até eles arrumarem e tal, leva tempo, eu fico aqui parado. Então, o que que a gente pode fazer nesse caso? Se você não tem acesso ao Admin Central ou ao portal de cloud, aí é interessante já fazer a solicitação para que vocês tenham acesso, né? Se tiver acesso só ao portal de cloud, não, preciso do acesso ao Admin Center também. Mas isso não tem ela disponível para mim. Nos procure também para que a gente faça habilite, né, a aplicação lá para você, para que você possa utilizá-la, né? E aí você fala, mas de repente eu eu tenho aqui, tem uma pessoa aqui que tem o acesso, né? Mas mesmo assim a senha expirou. Talvez não exista uma política sobre para observar isso, né? Ou uma política de algo, uma tarefa agendada para que você possa verificar a questão das senhas, né? Então é importante identificar aí qual é o problema que vocês estão sofrendo hoje, né, com relação à senha, para tratar essa solução. Então, depois que o problema é identificado, é hora de traçar as estratégias, né? Como eu já falei algumas aqui, se você não tiver acesso, pedir o acesso seria um primeiro passo, né? Se você já tem um acesso, talvez definir um plano para poder fazer essa alteração, né? Ou se, por exemplo, eu tenho acesso, mas a pessoa, no dia que expirou, a pessoa não estava aqui, e aí ninguém conseguiu redefinir essas senhas para gente, aí eu tive que entrar em contato com a TOTUS. Bom, talvez seja legal ter mais de uma pessoa, né, que tem esse tipo de acesso, que tem esse tipo de responsabilidade, né? Justamente para, num imprevisto, né, vocês terem aí uma outra pessoa de cobertura. Então é bem importante aí traçar essas estratégias aí, tá? Bom, e aí alcançar o case de sucesso, né? Alguns clientes nossos aqui já mudaram, né, a forma com que eles tratam das senhas, né? Seja por agendando um dia no mês, onde ele vai revisar todas as senhas e de repente renovar o prazo delas, redefinindo a senha para a mesma senha que está atualmente, né? E aí ele consegue renovar isso, então assim começa, ela fica com 60 dias de novo para expiração. E assim ele consegue manter todo mundo funcionando bem sem o risco de ter uma senha inspirada e de alguém poder ficar inoperante, né, por algum período que seja. Então, alguns clientes começaram a adotar já esse tipo de estratégia e tem dado muito certo. Eles não nos acionam mais, não tem mais nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, é realmente importante, né, que você tenha essa estratégia aí, consiga executar, para que você também se torne um caso de sucesso, né? E aí não tenha mais nenhum tipo de problema com relação às senhas. Como a gente viu, a gente tem as ferramentas, tem como vocês fazerem isso, ter essa autonomia, né, de poder trocar as senhas quando precisar, ou então até antes mesmo do prazo, ou por alguma outra necessidade específica, seja para separar, por exemplo, também por setores, alguns clientes usam assim, então o setor tal é usar o usuário do 1 ao 5, ou então vou colocar um nome neles, e aqueles usuários eu vou definir a senha em tal dia do mês, e os outros outro, ou então vou definir a empresa inteira para vencer no mesmo dia, mas eu sempre vou ficar controlando isso. Então tem diversas estratégias aí que você pode tomar, né, para poder gerir isso de uma forma tranquila e não ter nenhum tipo de problema aí com relação às senhas, né? Bom, e lá no Admin Central, a gente tem essas informações aqui que ele exibe, que no caso vai te mostrar informações valiosas, né, para você tomar suas decisões. Que no caso são o último logon, então você vê qual que é a frequência daquele usuário, né, quanto tempo faz que ele logou. Então, às vezes, um usuário que, por mais que seja exibido para ele que a senha está próxima de expirar, mas se aquele usuário faz muito tempo que não acessa, aí provavelmente quando ele for acessar, a senha já vai estar expirada, né? Então. É legal vocês, a pessoa que faz a gestão de senha na empresa de vocês, observar aqui e mesmo se essa pessoa nunca tiver acessado ou tem muito tempo que não acessa, é legal sempre manter a senha dela em dia, né? Informar para ela, ó, renovei sua senha, a senha é tal, ou então assim que você puder sair de novo, me fala a senha que você vai utilizar e aí fazer esse controle, tá? Aqui no Admin Center também, ele também exibe nessa última coluna que é a quantidade de dias, né, que faltam para poder expirar a senha. Então, aqui a gente consegue ver que tem alguns usuários que estão com 60, que foram recentemente, né, alterada a senha deles, naqueles exemplos anteriores, outros estão aqui com 20, alguns aqui ó, com 19, já está começando a ficar perto, então
Aqui, por exemplo, a gente já pode traçar uma estratégia. Pô, eu tenho aqui alguns usuários com 20, outros com 19, outros com 25. De repente, é melhor eu agora já tomar uma atitude e já renovar a senha deles, ou já alterar, e aí eu fico tranquilo com isso também, entendeu? Não preciso me preocupar. Porque aí você fala, mas falta 20 dias, por que que eu vou me preocupar com isso agora? Aí esses 20 dias passam, e aí ninguém vê, e aí esses usuários têm um problema com a senha, e aí é todo aquele transtorno de novo, né? Então é muito legal que a pessoa que esteja fazendo a gestão de senhas, né, ou as pessoas, no caso, né, que também a gente recomenda que seja mais de uma, né, que elas se atentem aqui a esses prazos, né, da quantidade de dias que falta para a senha expirar. Aqui é o principal lugar onde você vai conseguir ter esse controle. E aí você vai conseguir prever, antecipar alguns problemas, né, e evitá-los, né, principalmente. E aí isso vai dar um ganho de produtividade para vocês aí, que não precisa ficar lidando com um problema na hora que ele ocorre, né? É melhor a gente já prevenir e não deixar ele acontecer. Bom, a gente passou aqui pelas ferramentas, viu como é que faz a alteração, né, dentro deles, viu aqui algumas estratégias, algumas práticas para a gente poder evitar de ter problemas com as senhas, né? Mas eu quero saber de vocês aí se tem alguma dúvida, né? Se ficou claro ou não. Se precisam se alguma coisa não ficou muito clara, a gente volta aqui e fala de novo. Meninas, tem alguma pergunta? Como é que tá aí? João, nós temos aqui o Carlos Guilherme, ele Uhum. deixou um comentário. Pelo Admin Central é mais eficaz do que pelo portal T-Cloud, pois no portal muitas vezes demora a replicação. Outro ponto positivo pelo Admin Central é a gestão dos aplicativos, permissões, etc. Agora, um problema que temos é que quando o usuário fica com a sessão presa, pelo Admin Central conseguimos derrubar. Porém, há muitos casos que a sessão não mostra o usuário no admin. Uma solução de contorno é resetar a senha do usuário para derrubar a sessão, mesmo estando com uma data grande de expirar. Tá, vamos lá. Bom, realmente o Admin Central ele tem uma larga vantagem em relação ao portal de cloud, tá? Para fazer a gestão de senhas. Lá no portal de cloud você não consegue, por exemplo, ver quantos dias faltam ou qual foi o último acesso daquele usuário. Então, nessa parte o Admin Central já te traz muito mais dados, né? Então, por isso a gente incentiva mesmo que vocês utilizem ele, tá? Para fazer essa gestão de senha. Ele te trará mais recursos, assim como você pode definir manualmente uma senha, né? É, o que facilita um pouco, já que lá naquela caixinha de senha ele não deixa você colar, então você vai ter que digitar uma senha, e aí quando você consegue setar manualmente uma senha, é mais fácil de você lembrar, de você digitar, de não haver um erro ali, né? Então, realmente o AdminCentro tem essas vantagens mesmo. E aí, sobre o que ele falou, do usuário ficar preso, isso será um tema que será tratado aí num próximo webinar, né? Muito em breve, então fiquem atentos aí. Mas se ele redefinir a senha do usuário, a redefinição de senha, como eu disse antes, ela não derruba a sessão do usuário, né? Tanto é que se a pessoa estiver conectada e você redefinir a senha dela pelo Admin Central, por exemplo, ele vai trocar a senha, só que aí a pessoa só no próximo acesso dela. Se ela estiver trabalhando, ela vai continuar trabalhando, e aí no próximo acesso dela que ela vai utilizar aquela nova senha, né? Então, esse caso aí de que ele falou de derrubar o usuário, não sei se realmente funciona dessa forma, tá? O que ele pode fazer é encerrar a sessão também, que é num outro, numa outra parte ali do Admin Central, né? Onde ele consegue fazer isso daí. Que vai ser tratado também num próximo webinar aí, que vai ser abordado bem a fundo mesmo esse tema, tá? Certo. Nós temos aqui uma outra pergunta da Priscila. Boa tarde, João. Quero saber se já foi criado o controle de acesso ao Google Global através da senha. Controle de acesso através da senha. Eu acho que não ficou muito claro a pergunta dela. Se ela puder especificar um pouquinho mais sobre o que ela está falando, acho que ajudaria. Certo. É, Hoje, tentando explicar, né, de repente, se é a dúvida dela, acesso com. Ah, tá, restrição de horário. Tá. Ainda não tem uma ferramenta específica, tá, para fazer essa restrição de horário por usuário, tá? Mas é uma ideia legal. A gente vai levar aqui adiante isso para que um futuro próximo aí, quem sabe, né? A
a gente consiga implementar essas funções, mas atualmente a gente não tem isso, tá? Sobre o comentário do Carlos, ele acrescentou uma outra informação, ele colocou assim, ó, derruba se a sessão estiver presa. Hum, Tá, o que pode estar acontecendo no caso dele é que quando a sessão fica presa, aí ela costuma ficar inativa, porque a pessoa não está conseguindo operar, né? E aí tem a configuração do timeout lá da sessão, então provavelmente essa sessão está atingindo aquele tempo limite, e aí quando bate o tempo ela vai desconectar. E aí ela desconectando, aí ele vai conseguir conectar novamente, né? Ele pode estar, mesmo ele fazendo essa redefinição de senha, pode estar coincidindo com o tempo também da inatividade da sessão, e aí é quando ele consegue fazer o acesso novamente, tá? Ele trouxe uma outra informação e outro ponto é nos casos que mesmo presa, a sessão não é mostrada no admin. Tá. Esse caso da sessão presa, se você tiver algum tipo de problema como esse, abre um ticket pra gente, tá? Pra gente verificar o que está acontecendo com essas sessões, tá? E aí esse tema de sessões, de gerenciamento de sessões e de usuários, vai ser tratado num próximo webinar aí, tá? Então fiquem atentos aí que a gente vai abordar esse assunto com mais profundidade, né? Mostrando exemplos aqui sobre essas funcionalidades com vocês, tá? O Ranieri, ele colocou também uma informação. A pergunta do Carlos é algo que enfrento também. Quando o usuário fica preso, o Admin Central não mostra sessões em aberto e usamos esse recurso de mudar a senha para desbloquear. Tá. Todas as pessoas que estiverem com esse tipo de problema, eu recomendo que vocês abram um ticket para a gente verificar, tá? Se é alguma coisa relacionada ao ambiente de vocês, se é algum problema, se é alguma coisa de versão, tá? Acho que é legal vocês abrirem esses chamados para a gente poder dar uma analisada melhor, tá? Mais a fundo, caso a caso. Pode ser que seja a mesma coisa, pode ser que sejam coisas diferentes entre as bases de vocês, né? Então é legal a gente dar uma analisada, tá? E aí eu vi que a Priscila aqui também comentou, falou sobre o que acontece Isso, com o Carlos, né? Acontece com ela também, de não localizar o usuário, né? Abre também um ticket aqui pra gente, tá? A gente vai investigar e dar uma avaliada um pouco melhor, tá? E aí, com certeza, no próximo webinar aí, a gente vai, se não for no próximo, talvez em um dos próximos aí, a gente vai trazer falando sobre esse tema, tá? E falando sobre esses problemas que acontecem também, em relação às sessões. E aí vocês vão conseguir tirar mais dúvidas e ver na prática, tá? Mas abram um ticket para a gente já ir analisando o ambiente de vocês, tá? isso. Até o momento foram essas perguntas e os comentários. Ok. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, essa aí é a hora. Vou esperar mais uns minutinhos aqui até para ver se aparece mais alguma pergunta. A gente viu que esse tema das sessões aí é um tema bem recorrente aí, né? E o pessoal tem bastante dúvida ou está enfrentando alguma coisa sobre isso. Acho legal a gente tentar então já agendar aí o próximo, colocar esse tema, né? Acho que é um tema bem pertinente aí, que acho que vai ajudar bastante também o pessoal. Então fiquem atentos aí, pessoal, às próximas agendas aí, com certeza a gente vai trazer um webinar falando sobre esse tema também das sessões. Bom, acho que alguém viu mais alguma coisa? Pergunta? Só um instante, João, que tem um comentário aqui. Tá bom. Tem um comentário do Carlos, novamente. Nosso ambiente tem mais de 100 usuários e utilizamos há quase 7 meses o Google Global. Aí tem um outro comentário também, anônimo. Obrigada, João, foi bem proveitoso.
Eu que agradeço aí a disponibilidade de todo mundo também que pôde participar, né? Acho que esses momentos vão ser muito importantes. A gente vai trazer temas aí pertinentes à operação de vocês, né? De coisas que acontecem no dia a dia, do que tem mais afetado vocês aí. Então, fiquem atentos aí, né? Às próximas agendas aí, que a gente vai trazer temas legais aí, mostrando aqui como é que funciona as ferramentas, né? Usabilidade delas e tirando as dúvidas de vocês, tá? O pessoal tá reagindo aí. Obrigado a todos que puderam participar, tá? Eu vou então aqui já caminhando para o final, tá? Quero agradecer aí às meninas da CS que nos apoiaram hoje aqui, a todos os nossos clientes e parceiros que puderam participar desse webinar. Acho que foi muito proveitoso. É, se tiverem algum tipo de problema com relação a isso, podem abrir um ticket lá para a gente, tá? Provavelmente eu ou alguém aqui da nossa equipe vai atender vocês aí, investigar o que está acontecendo e tentar achar uma solução para o caso de vocês, tá? Então, estamos aí, continuamos disponíveis, podem contar conosco, tá? E fiquem atentos aí às próximas agendas, tá? A gente vai trazer outros temas e a Claudivânia, vou solicitar de mim. É bem melhor, exatamente, é bem melhor mesmo. Então, se vocês ainda não têm, para fazer essa solicitação também, pode abrir o ticket aqui para a gente também, que a gente vai verificar se já está disponível, consegue habilitar para você. Se for o caso, a gente faz uma rápida abordagem aí sobre as funcionalidades dele, né, para vocês já ficarem também experts aí na ferramenta e conseguirem ter mais autonomia aí no dia a dia de vocês, tá? Então, agradeço muito aí o pessoal, todos que participaram e até a próxima, pessoal. Pessoal, nós queremos agradecer a participação de todos vocês, agradecer ao João, que agregou e enriqueceu este momento. Nosso muito obrigado, João. E lembrando que a gravação ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, nós vamos deixar o link aqui no chat do canal TOT Soluções. Nosso muito obrigada e tenham um excelente fim de tarde a todos. Até mais.